Olá, tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim. E eu sou Thelma Elorza. Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br. Curta, compartilhe, mande o vídeo para seus amigos e vamos fazer o podcast bombar. O espaço para especialistas em diversas áreas e convidados. Uma conversa franca com o conteúdo do seu interesse. Nesta edição, o Londrinense Pod conversa com o jornalista e sociólogo Fábio Luporini. Ele escreve no olondrinense.com.br a coluna Dica Filosófica. Seja bem-vindo ao Londrinense Pod, Fábio. Muito obrigado, Suzy, Thelma, que honra, que alegria fazer parte desse podcast aqui, desse portal que eu escrevo desde o início, né, Thelma Elorza? Desde o início. Eu e o Fábio, a gente tem uma relação de amizade assim que já dura mais de 10 anos. A gente trabalhou junto no JL, ele foi meu chefe no JL. Eu demiti a Thelma no JL. Pois é, não só eu. Não porque eu quis, né, Thelma? Não só eu, uma redação inteira. Ossos do ofício. Fazer o quê, né? Eu tava no lugar errado, né? Na hora errada, fazer o quê, né? Mas é o seguinte, quando eu montei o Londrinense, eu convidei o Fábio para escrever, porque eu falei assim, o Fábio escreve tão bem, ele tem tanto conteúdo, então por que não ter uma coluna, né? E ele topou e trouxe a dica filosófica pro Londrinense. Mas por que dica filosófica, Fábio? Isso sempre ficou aqui assim na minha cabeça. Por que dica filosófica? Thelma, eu sou formado em ciências sociais, né? E dentro do curso a gente tem uma disciplina de filosofia. E aí, quando eu fui para dar aula em escola, em colégio, eu poderia dar aula de sociologia e também de filosofia até um determinado período, por exemplo, até o ensino fundamental. E eu percebi que a filosofia ela é muito mais legal e interessante do que a gente acha. E aí as pessoas se envolvem com a filosofia quando a gente traduz a filosofia para o dia a dia delas. Então, no começo era porque as pessoas, os alunos, né, tinham dúvidas e perguntavam as coisas e tal. Então a gente fazia a relação, por exemplo, da filosofia com o Harry Potter, né? E aí eu falei assim, mas por que não fazer isso com os adultos também? E transformar a filosofia, esmiuçar a filosofia e mostrar que tudo que a gente faz tem filosofia. Então eu criei o Dica Filosófica, porque na verdade são dicas de filosofia traduzidas no dia a dia, né? Misturada no molinho do cotidiano. E aí virou uma marca, sei lá, enfim... Uma marca além. sua. Que já se transformou, por exemplo, tem a coluna, mas começou mesmo com o Instagram, que eu fazia frases. Então eu escrevia frases, sabe assim, de um jeito mais bonitinho, montava um cenário e tal, não sei o quê. Ele até existe ainda hoje, mas eu que tomei sem vergonha. A correria do dia a dia. A correria, né? Depois ele se transformou num programa de rádio, na Rádio El FM, que eu misturava a filosofia com música. Então, por exemplo, eu pegava... Inclusive, acho que deve estar no ar no site da Rádio El até hoje. A gente só parou por causa da pandemia, que daí eu não conseguia mais fazer ao vivo, né? Era um programa ao vivo. Ah, que legal. Então, muito legal. Era um programa delicioso, difícil, mas... Um dia, por exemplo, eu fiz música e futebol. Então, eu trazia música, falava de futebol, trouxe o professor Aguinaldo Cooper para dar entrevista. Enfim, a gente fazia um negócio bem legal. E como que você resume a filosofia e a importância para todo mundo? Como você diz, você traduz na coluna essa questão. Como é que é isso? Que pergunta difícil. A filosofia é essencial. É difícil. É complicado isso aí. Mas é essencial. Essencial. Acho que se a gente tivesse mais filosofia na vida, a vida seria melhor, seria mais fácil, mais compreensível, mais compreendida do que a gente vive hoje, né? Então, a gente está vivendo, por exemplo, essa questão das escolas, né? Recentemente, no mundo um pouco mais, né? Nos Estados Unidos, a gente sempre ouviu isso, né? Mas no Brasil é uma coisa mais... Exatamente. Mas quando... falta filosofia. Porque a filosofia faz com que as pessoas sejam compreendidas, faz com que as pessoas sejam entendidas. Existem inúmeras correntes filosóficas que falam assim, nossa, então o que eu penso é isso. Alguém já pensou isso. Então alguém pode me entender, né? Porque a filosofia faz com que você tenha a alteridade, né? O respeito, a empatia pelo outro, pela diferença, compreender a diferença. Então faz com que você se desconstrua para poder
se reconstruir, né? Que é o que Sócrates fazia. Então, pera lá, a resposta está dentro de você mesmo. Então, vamos encontrar a resposta. Ela não vem de fora, ela vem de dentro, né? Mas a filosofia não é uma coisa tipo Grécia Antiga apenas, não, né? Não. Claro, a filosofia nasceu com a Grécia. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Filosofia e matemática nasceram juntas. Por que todo mundo só dá importância à matemática? Não é? É Pitágoras. O teorema de Pitágoras, por exemplo, né? Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, nasceram juntos. Aliás, a matemática nasceu justamente por causa do pensamento filosófico, que as pessoas passaram a questionar. Não é assim porque é assim, porque os deuses querem assim. É porque tem uma lógica. Aí nasce a matemática. A lógica, né? O logos, o pensamento, etc. Então, nascem juntas. E aí, por que hoje a gente fala, nossa, matemática, você é inteligente. Por que a gente não fala assim, nossa, você é filósofo, que bacana, né? Não tem... eu tinha uma aula por turma de filosofia. O professor de matemática tem 5. Olha, né? A diferença. São pesos diferentes porque não se dá valor a essa questão. Exatamente. Então, a filosofia é uma disciplina mais humana, né? É uma disciplina mais humanista. Ela ensina a pensar, né? Ela ensina a pensar. E isso é perigoso. Exatamente isso assim. que eu ia falar, Elóisa. Por que não tem mais? Porque é perigoso. Porque faz com que as pessoas questionem, não é? Hoje, por exemplo, eu olho no Instagram dos meus alunos, eu tenho vários alunos questionando, vários alunos assim, pensando, sabe, cutucando políticos, cutucando padrões, valores, e fico muito feliz, porque é isso que eles têm que fazer, questionar. Né? E a filosofia caiu do currículo, né? Das escolas. Isso aí tem a ver com o período que a gente passou recente no governo do Brasil. Nós tivemos ali uma reforma do ensino médio, principalmente, né? Mas também toda a grade curricular. Mas filosofia, também por não ser valorizada e também por ser questionadora... Crítica, né? Tanto a filosofia quanto a sociologia, quanto a arte, por exemplo, tiraram, né? Você tira. Quando eu trabalhava em escola, eu fiz um movimento inverso. Eu ajudei a implantar a filosofia a partir do 6º ano. 6º, 7º, 8º e 9º. Tinha a partir do 9º, mas não tinha no 6º. Então, quanto mais cedo a criança aprender a pensar, melhor. E como é que você viu os resultados nessa época e o que você acredita que pode acontecer no ensino, principalmente no fundamental, sem essa matéria, por exemplo? Vai deixar... As crianças vão perder. Vão, com certeza. Eu tenho alunos que foram prestar o vestibular 5, 6 anos depois e falavam assim, nossa, eu lembrei de Sócrates por causa lá do 6º ano, lá do 7º ano. Porque, claro, no 6º, 7º, 8º ano a gente trabalha mais valores, né? Menos essa questão de qual é a escola estoica do pensamento. Você não vai fazer isso com uma criança de 6º ano. Você não vai fazer isso comigo. Não, mas você vai trabalhar isso de uma forma mais didática. E aí eu trazia o Harry Potter. Aí eu me vestia de Harry Potter. Porque toda a filosofia de Dumbledore, ela é fundamentada em Aristóteles. Então, para explicar Aristóteles, eu chamava a atenção da molecada. E mesmo quem não gostava do Harry Potter... prestava atenção, porque chama atenção. Era a aula que ninguém conversava, que era mais silenciosa. Mas tem que ser muito criativo. Muito, né? Você tem que ser criativo, você tem que estar antenado, né? Se soltar só livros de filosofia na mão da criança... Quer dizer, o próprio professor de filosofia ou o professor que queira dar esse pensamento crítico tem que ser criativo para prender a atenção da criança. Tem que ser criativo. Aliás, todo professor, né? Tinha uma professora de matemática que um dia falou assim para mim, olha, eu vou ensinar a fórmula de Bhaskara para os meus alunos com a fórmula do taxímetro. Eu falei, gente, mas por que não me ensinaram desse jeito? Porque daí eu aprendia. Só que hoje não é mais o taxímetro. Hoje é o algoritmo dessas plataformas digitais. Das né? redes sociais. Das redes sociais, enfim. Então, se você traz para o dia a dia do aluno, e aí entra o choque de gerações, né? O professor normalmente é de uma geração anterior à do aluno. Então, por isso que uma ou duas, às vezes 3. Às vezes 3. Eu assisti aquela série de filmes Frozen
porque era uma época que os meus alunos estavam muito assistindo. Então eu precisei assistir para entender o que estava rolando. Outra coisa, todos os aplicativos que lançavam, todos, absolutamente todos. Eu tô falando TikTok, eu tô falando Tinder, eu tô falando Snapchat, tinha uns lá que foram, já voltaram, negócio de sapo, negócio de maçã, não me lembro agora. Eu baixava para entender o que era. O meu Instagram não fui eu que fiz, foi um aluno. Né? Então, assim, você tem que se aproximar da linguagem deles. Porque daí tudo fica interessante. Inclusive a filosofia. Exatamente. Bom, você disse que teve esse contato maior fazendo curso de ciências sociais. Né? Antes disso, você não... Eu tive no ensino médio, né? Mas aí, não é assim, era aquela coisa... Eu só tive o SPB na minha época. Gente do céu, que terrível. No ensino fundamental, na minha época, era estudos sociais, né? Depois, no ensino médio, eu ainda peguei a época do ensino religioso. Só que o ensino religioso é enviesado, né? Cristão, né? Digamos assim. E aí, no ensino médio, eu tive contato com sociologia e filosofia. E eu sempre quis fazer jornalismo. Quer dizer, não sei se eu sempre quis, acho que sim. Mas aí eu pensei assim, por que não fazer também um curso que agregue no jornalismo? Para eu aprender, entender como é que funciona a sociedade, para não ser um jornalista que fala bobagem por aí. E aí tem muitos, né? Exato. E aí eu fui fazer o curso de Ciências Sociais para isso. E descobri esse outro viés, esse outro dom de dar aula, que eu gostei, entendeu? E aí aí multiplicou, né? Olha, você é um cara muito versátil, pelo pouco que eu te conheço. E eu sei também que você é escritor de livros históricos. Como é que você entrou nesse viés? Eu acho que eu virei, fui jogado nisso. Porque assim, o meu primeiro livro é uma biografia de uma grande amiga minha, que é a Adma. Uma Adma é uma mulher de igreja, de oração, de fé e tal. E ela ela sabia muito pouco da história dela. Enfim, ela tem uma história de vida muito complicada e ela poderia dar errado e deu certo, né? Digamos assim. E eu falei pra ela, precisamos escrever a tua história. E ao longo de um processo de 10 anos, eu fui produzindo isso, entrevistas, enfim, eu não sabia fazer, né? Não sabia escrever livro. Publiquei. É por isso que um bichinho que pica e você, né? Publiquei, aí no dia seguinte eu já comecei o segundo. Que daí o segundo demorou... Já são 4, né? Já são 4. Aí o segundo foi nessa mesma linha? Aí foi também uma biografia de uma pessoa, que é a Sônia Seco, bailarina. Aí tinha um outro gancho também, uma questão religiosa, né? Ela foi uma das primeiras a pegar a gripe A aqui em Londrina. Teve uma miocardite. Teve uma parada cardíaca de 10 minutos, não morreu, não teve sequela nenhuma. Nossa, foi muito... E nessa parada cardíaca ela teve uma experiência de fé. E aí a gente conta essa experiência de fé no livro e a gente lança o livro exatamente no dia que fazia 10 anos dessa parada cardíaca. E aí, então, eu peguei um pouco de experiência em escrever livros. E aí passei a ser contratado para escrever outros livros, né? Fez o dos 50 anos de enfermagem da UEL. Exatamente, que foi o terceiro. Foi um livro que, aliás, eu recomendo, porque é um livro muito interessante de mostrar dificuldade de como foi montar o curso de enfermagem da UEL, vale a pena. E o agora do Santuário, que completou 70 anos de história oficialmente, mas na verdade quando a gente lançou, já tinha 82 anos, né? Esse foi desafiador, porque grande parte das pessoas, né? Por exemplo, no livro da enfermagem, eu consegui entrevistar o primeiro reitor, consegui entrevistar a primeira professora. Que estão vivas. Mas no Santuário, não. Então, no Santuário eu tive que reconstruir a partir da memória dos filhos, a partir da memória das pessoas que eram crianças na época. A gente entrevistou vários pioneiros, mas grande parte dos pioneiros já tinham morrido. Então a gente foi reconstruindo com documentos, com livro tombo, com notícias. Esse foi o mais desafiador. Esse foi o mais desafiador, e o Marquinhos Losnak, que é o editor, fala assim, esse foi o mais completo. Esse foi o mais abrangente. Traz essa documentação, tudo que é muito legal. E aí virei especialista. Então a gente já tem alguns livros mais biográficos em vista, né? Em vista. Isso aí, muito bom. Isso
ele invista significa que ele já está produzindo, já está redigindo, já está... Tá pronto para soltar. Esse homem é multifunção, sabe? Aquela pessoa que faz de tudo. Isso. Ele viaja e trabalha. Isso. E agora nós vamos falar de uma outra faceta, que é o Luporini. Não é cerimonialista, como celebrante de casamento. Ou mestre de cerimônias. Mestre de cerimônia. MC. Mestre É de Emília que me chama assim, o MC. MC de casamento, no caso. Não só, né? Mas de ele faz eventos. a celebração. Mas é o casamento especificamente eu nunca vi assim, uma Pois pessoa, é. um leigo, né? Aham. Você nunca viu? Um leigo Nossa, fazer. você chama ela pra ver. Aliás, hoje tem, né? Oba! Não, mas me conta, como é que você entrou nessa Olha, do ponto de linha? vista do cerimonial, assim, como mestre de cerimônia, a gente começou lá na época do JL, né, Thelma? Eu apresentava, por exemplo, os cerimoniais do prêmio, né? O prêmio Nossa agente de JL, nossa agente de Londrina. Não, mas aí tudo... Enfim, então você começa, aí você vai chamado para fazer a inauguração de um evento, uma formatura, que são cerimoniais corporativos, digamos assim, uma festa de 15 anos, né, etc. Mas eu tenho uma grande amiga que foi se casar, a Amanda. Amanda de Santa, Amanda, Santíssima. a Santinha, estudou comigo, depois trabalhou comigo no jornal, sou padrinho dela de casamento, e ela, o que ela fez? Ela se casou numa semana na igreja, e na semana seguinte, uma cerimônia reservada para a família, né? E na semana seguinte ela fez a festa para todo mundo. E ela falou assim, olha, o padre não vai, né? Porque não é uma prática o padre fazer um casamento fora da igreja. Você não pode fazer uma cerimoniazinha? Eu falei, olha, Amanda, eu nunca fiz isso, nem sei como é que faz. Não é nada oficial, mas eu faço para você. E fiz o meu roteirinho e tal. E a assessora de casamento, a organizadora dela, gostou e começou a passar o meu telefone para todo mundo. Foi lindo, foi emocionante a cerimônia. E aí tinha, né, essa... eu enfim, adoro casamento. essa amizade ali que eu tinha com a Amanda. Então isso facilitou, né? Mas a Eliane Figueiredo começou a passar o meu telefone para todo... E as noivas começaram a me ligar. E eu falei, gente, não, mas eu não faço isso. Não, não. Até que um dia ela me ligou assim, você faz isso sim. E você pode começar a cobrar por isso, porque é um trabalho, é um serviço. Você está se dedicando. Eu falei, tá bom. E desde então eu comecei a fazer oficialmente, né? Eu já perdi a conta de quantos casamentos eu fiz. E aí como é que funciona? Você fez o do Calça-Vara da Patrícia, fiz né? o do Calça-Vara da Patrícia. Também. Nossa, foi emocionante. Fiz o do Guto, por exemplo, que foi o personal do Luan Santana, que hoje treina a Maiara Maraíza. Daquela cantora... Ana Vilela, fiz o casamento da Ana Vilela. Mas como é que é? Como é que você elabora esse cerimonial? Então, e aí o roteiro depende muito da necessidade de cada noivo, porque tem noivo que é mais religioso, tem noivo que é menos, tem noivo que quer que fale um pouco mais da história, tem noivo que quer que fale um pouco menos da história, tem noivo que quer fazer uma homenagem para algum parente, tem noivo que quer fazer... Enfim, então a gente senta, conversa, elabora um roteiro, me conta uma história, e aí o jornalismo ajuda, né? Ajuda, porque... e a filosofia também. A filosofia também, porque nada mais é do que contar uma história. Sim. Mas uma história bonita, uma história emocionante. Lógico. Né? No começo de 2023, eu fiz o primeiro casamento, até me arrepio isso aqui, o primeiro casamento de um aluno meu. Eu vi no Instagram, achei lindo. Isso aí eu quase morri. Eu me segurei até o final, Suzy, até o final. Chorou? A hora que eu fui me despedir, eu não aguentei, eu comecei a chorar. E os dois chorando, então. Porque ele foi meu aluno, ela não. Ela eu conheci por causa dele, né? E aí a gente quase morreu já. Então assim, você começa a se envolver com cada história, né? E acho que vai até dar um livro, viu, Thelma Elorza, de histórias dos bastidores. Eu acho que ajudar a escrever, né? Fala aí, vamos te ajudar. Eu Mas acho foi assim, entendeu? Porque é uma coisa assim, o celebrante, ele tem que estar bem antenado. Não basta ir lá e falar algumas palavras bonitas. Eu acho que tem que estar inserido no contexto da história do casal. Por que eles se uniram, né? Por que é uma E isso união? o Luporini consegue fazer assim. Eu já assisti vários que ele fez. E toda vez eu me emociono, porque ele consegue. Eu tô até... Olha, teve um que eu me emocionei, que assim, até coloquei no YouTube esses dias, porque eu recebi o vídeo, né? A noiva, quando criança, adolescente, pedia um namorado para Deus. Sabe aquelas cartinhas, né? Eu quero um namorado assim, com um olho assim, que goste assim.
Mas Deus, no meu sonho, o meu marido tá casando de branco, que nem eu e tal. Tempos depois, ela começou a namorar um cara que era policial. E a farda de gala do policial Era branco. é o branco. Ah, que legal. E ele se casou de branco. E ela me deu a carta. E o noivo sabia que existia essa carta, mas ele não sabia o que estava escrito, o que era, nada disso. E eu li essa carta para ele. Nós três choramos, né? Que legal. Nós três e o resto. Então, assim, são legal. histórias. Ó, eu já fiz casamento em Cornélio Procópio, em Telêmaco Borba, em Maringá, em Curitiba, em São Paulo. Já recebi orçamento para fazer casamento em Madrid, por exemplo. Ai, que chique, filho. Pois é. Você vai precisar de um assistente. Precisa. Vamos nós. Ainda não deu certo de ir para Madrid, né? Por causa de custos, etc. Teve uma vez que eu fiz um casamento às 11 da manhã em Londrina, às 8 da noite outro em Curitiba. Então, assim, eu gosto disso aí. Gosto. Eu acho que é história, né? História boa, Bom. bonita. Fábio, a conversa tá boa. Eu ainda estou muito curiosa em relação a muitas outras coisas, principalmente onde você arranja fôlego para fazer tanta coisa, né, Thelma? Nossa, como, pai. Esse homem cansa só de mandar os releases lá. Verdade. Mas, infelizmente, nosso tempo já deu Não aqui. acredito, Nós vamos gente. ter que encerrar esse Então, nós programa. vamos ter que fazer outro. Mas o Loporini, então tá pode bom. deixar que o Loporini volta mais vezes. Olha, foi um prazer estar com você aqui, Muito obrigado. tá? E Até o próximo. Até o Muito próximo. obrigada. Eu Muito que obrigada agradeço. mesmo. E eu volto. Ótimo. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Acesse olondrinense.com.br, curta, compartilhe nas redes sociais. Fique com a gente.